Já vi a experiência de um homem que era cristão. E no caso dele foi muito pesado. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Esse homem começou a passar por problemas financeiros. Ele tinha uma loja de roupa e de repente a loja dele começou a falir. E ele começou a ficar muito desesperado. E aí ele começou a ir na igreja e ele orava muito, jejuava, e profetas se levantavam para falar para ele: olha, você está passando por uma prova, você está passando por uma dificuldade, mas Deus, ele vai fazer um reboliço na tua vida, confia. O que você está perdendo, Deus vai restituir, confia. Mas esse homem, muito desesperado, não confiou em Deus. Entendeu? Porque muitas vezes quando Deus fala com a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo. E muitas vezes o agir de Deus leva anos. Muitas vezes a restituição de Deus vai levar anos. Muitas vezes a vitória que Deus tem para nós, que é uma promessa, vai levar anos. Muitas vezes vai vir prova antes, vai vir deserto antes, vai vir lutas, vai vir sofrimento antes. E a gente não quer passar por sofrimento. Mas quando você se submete à vontade de Deus, quando você confia, quando você aceita, quando você descansa, você recebe muitos livramentos. Mas quando você não confia em Deus, não descansa em Deus e quer fazer tudo do seu jeito, você está sujeito a piorar a sua situação e muitas vezes dar brechas para o inimigo realmente judiar de você. Porque quando você sai do caminho que Deus manda você ficar, você está vulnerável, você vira alvo fácil do inimigo. A maior prova disso foi aquele profeta, que na Bíblia diz que havia um profeta novo, que ele recebeu uma ordem de Deus, e Deus diz para aquele profeta: olha, vá por esse caminho, entregue essa mensagem ao rei, não volte pelo mesmo caminho, você vai voltar por outro caminho. Na Bíblia diz que um profeta velho encontrou esse profeta novo e ele enganou o profeta novo e ele disse: olha, por que você não volta pelo mesmo caminho que você veio? E ele falou: não, eu recebi uma ordem de Deus e eu tenho que voltar por um novo caminho. E aquele profeta mentiu e disse: ah, mas Deus falou comigo e Deus me disse que você pode voltar pelo mesmo caminho. E a Bíblia diz que quando aquele profeta novo desobedeceu a Deus, ouvindo assim o profeta velho, ele foi morto por um leão. Então, quando você está debaixo da direção de Deus, quando você está debaixo da vontade de Deus, aí você tem a certeza que Deus, ele se responsabiliza de te proteger. Mas a partir do momento que você sai debaixo da direção de Deus, que você sai do plano de Deus, Deus, ele não se responsabiliza mais com aquilo que vai acontecer com você. O que aconteceu com esse homem? Ele não confiou em Deus. A loja faliu, ele fechou a loja, ele ficou desesperado. E olha que Deus falava com ele, gente. Ele ia na igreja, eram profetas diferentes, falavam: homem, Deus está vendo o que você está passando, confia, é só uma prova, é só um vento. Sabe, Deus vai colocar tudo no lugar, vai ter restituição, Deus vai te dar vitória. Mas, gente, como pode? Deus falando com o cara sempre. E o cara não confiava, o cara desesperado. Tipo: oh não, mas tem que ser agora. Não tem que ser agora. Tem que ser no tempo de Deus. Sabe? Então por isso que tem tanta gente que quebra a cara, porque acha que tem que ser no tempo que quer. E não é assim. Deus não se submete à nossa vontade. Deus, ele não é manipulável. É a vontade dele, ponto final. E se você quiser fazer a tua vontade, você vai quebrar a cara. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele poderia ter ficado quietinho. Ele poderia, tipo assim: amém, eu vou confiar em Deus. Eu fali, perdi a loja, mas eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu vou ficar aqui onde Deus mandou eu ficar. Porque eu sei que ele vai mandar maná, ele vai me sustentar, ele não vai deixar o necessário faltar, eu não vou morrer nesse deserto porque Deus está no comando. Deus já falou comigo. Só que tem gente que mesmo Deus falando não confia. E esse homem não confiou. E ele simplesmente surtou. No surto dele de não confiar em Deus, ele foi possuído por um espírito de andarilho. Ele ficou meio louco, porque ele perdeu a loja e ele não quis confiar em Deus, ele não conseguiu. Ele ficou tão desesperado. Esse homem simplesmente saiu da casa dele andando sem rumo, sem bolsas, com a roupa do corpo, ele saiu andando. A família ficou preocupada e ficou falando: cadê fulano, cadê fulano? E pessoas começaram a ligar para a mulher dele falando: olha, eu vi teu marido andando a pé. Tipo, indo de Guararema para Mogi, a pé. Passaram-se muitos dias. Olha, eu vi o seu marido andando a pé, rumo à praia, a pé. Tá igual um mendigo, todo sujo, abatido, tá irreconhecível. Porque ele foi possuído por um espírito
de andarilho. E olha só, eu não sei o que ele fez para esse espírito entrar nele. Eu não sei quais pecados ele estava vivendo. Só que o que eu testemunhei é que ele não confiava em Deus nem a pau. Não obedecia a Deus nem a pau. Rebelde. Então esse espírito, ele acompanha muito pessoas rebeldes. O espírito do andarilho, com a rebeldia, tá ali, ó, lado a lado. Porque Caim, ele era um rebelde. Rebeldes não tem direção. O que na palavra do Senhor fala sobre espírito andarilho também. Satanás, ele é um rebelde. Satanás, ele é um espírito andarilho. Na palavra do Senhor em Jó 2:2, diz que Deus perguntou assim para Satanás: Satanás, de onde você vem? E na Bíblia diz que Satanás falou assim: eu vim de andar por aí. Eu estava andando aí por aí pela terra. Ou seja, Satanás, ele vive sem direção, ele anda sem direção. Ou seja, ele é um demônio errante. Ele é um demônio andarilho. Ele anda sem rumo, anda sem objetivo, anda sem direção, anda sem destino. Na Bíblia diz em Provérbios, eu não me lembro se é Provérbios, eu acho que é Provérbios, que os rebeldes, eles andam errantes pelo deserto. Qual a brecha para esse espírito andarilho possuir alguém? Rebeldia. Quando você é rebelde, quando você não confia, quando você quer que seja tudo do seu jeito, quando você não aceita o destino que Deus tem para você, afronta o plano de Deus para tua vida. Então os rebeldes, eles estão muito vulneráveis a esse espírito de andarilho, que é um espírito terrível. Esse espírito destrói com a vida de muitas pessoas. E esse homem, voltando à história, ao testemunho, esse homem ficou quase um ano como morador de rua. Esse homem que era cristão, que era pai de família, que era dono de uma loja, tinha filhas lindas, uma família linda, simplesmente por não confiar em Deus, simplesmente por ser rebelde, por não aceitar a vontade de Deus, desesperado, revoltado, que é tudo do jeito dele, foi possuído por um espírito andarilho e ficou quase um ano nessa situação. Até que de tanto a mulher dele orar por ele, a mulher dele não deixou de orar, não deixou de jejuar, não deixou de buscar. Esse homem, ele teve um encontro com Deus na rua onde ele estava. E aí ele decidiu voltar para casa e voltou para a igreja e se arrependeu. Hoje, Deus restituiu tudo na vida dele. Hoje, ele tem uma nova loja. Hoje, ele está melhor do que antes. Mas precisava ter passado por isso? Não precisava. Era só ter confiado em Deus, ter ficado quietinho na prova. Sabe? Mas na prova a gente se desespera. Na prova a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Na prova a gente quer colocar a mão onde Deus falou para não colocar a mão. Quando você estiver numa prova e Deus falar para você: fica quietinho, confia, descansa, obedeça. Não queira fazer tudo do seu jeito, não. Não queira tomar o teu caminho, não. Não queira sair da direção de Deus, não. Porque você tem a certeza de uma coisa: vai ser pior. Vai ser pior. Olha o preço que esse homem pagou de não ter obedecido a Deus. E foi Deus que fez isso com ele? Não foi. Foi o pecado dele, foi a rebeldia dele que deu brecha para o demônio judiar dele. Porque ele foi judiado, ele foi humilhado perante a sociedade. Porque o morador de rua passa pelo quê? Só humilhação. Então esse homem deve ter comido o pão que o diabo amassou.